3 anos de silêncio pesavam mais que as caixas de abóbora. Aquele orgulho estava custando caro demais. Rosângela remexia as alfaces murchas com um suspiro pesado. O sol das 8 da manhã já castigava a lona azul da barraca, aquecendo o asfalto e prometendo um dia escaldante na feira. Poucos fregueses circulavam por ali, um movimento fraco que mal cobriria o pix da diária para o feirante, muito menos o aluguel de R$ 1.100 que vencia dali a uma semana. O cheiro de terra molhada e frutas frescas que antes a energizava, agora só sublinhava o esforço dobrado que fazia. Há 3 anos, o esforço era triplicado. Há 3 anos, a amiga de uma vida toda, Débora, não trocava uma palavra com ela. Um orgulho silencioso, duro como a casca de um coco seco, a separava. O peso daquela ausência era um fardo mais pesado que qualquer sacola de batatas que ela empilhava. A barraca de Rosângela, Verduras da Roça, era um pedaço dela. Um legado que construiu com as próprias mãos desde os 19 anos, quando a tia lhe ensinou a arte de escolher o melhor pimentão e barganhar o preço da batata. Agora, com 34, sentia o cansaço nas juntas, mas a exaustão maior era na alma. Sua mãe, Dona Zefa, tinha partido há 1 ano, depois de 5 anos lutando contra uma doença degenerativa que drenou não só suas forças, mas também as economias da família. Rosângela, sozinha, sem irmãos para dividir a carga, carregou o fardo. Cuidou da mãe dia e noite, trabalhou na feira e ainda encontrava tempo para cozinhar, varrer a calçada e tentar manter um fio de esperança. Ela se lembrava dos dias em que a feira fervia de vida e risadas. Débora, sua amiga, tinha uma barraca de doces artesanais, logo ali, do outro lado do corredor de lonas coloridas. O cheiro de coco queimado e de bolo de fubá se misturava ao perfume das frutas de Rosângela. Risadas altas, fofocas sobre a vizinhança, um café passado na garrafa térmica que dividiam entre um cliente e outro. Elas se conheciam desde criança, cresceram juntas na periferia, cada uma ajudando a família como podia, compartilhando sonhos de ter uma casinha melhor e de ver a vida mudar. Débora era como uma irmã que a vida tinha dado, alguém para todas as horas, todas as alegrias e tristezas. Mas quando a doença de Dona Zefa se agravou, a presença de Débora foi minguando. No começo eram visitas rápidas, depois mensagens espaçadas, até que o silêncio se instalou de vez. Rosângela se viu sozinha, esgotada, sentindo-se abandonada bem quando mais precisava de um braço para se apoiar, de um ombro para chorar. As noites eram longas, embaladas pelo gemido da mãe, e os dias, um turbilhão de trabalho e preocupação. O desespero, por vezes, era sufocante. O orgulho, então, não a deixou pedir ajuda abertamente. Ela pensou: se ela realmente se importa, ela vai vir, vai ver o que estou passando. Mas Débora não veio. E a mágoa não a deixou esquecer a ausência, a falta de um telefonema, de uma oferta para revezar 1 hora sequer no hospital ou em casa, um prato de comida pronta, qualquer gesto que aliviasse a solidão opressora. Não era dinheiro que ela precisava. O dinheiro, ela dava um jeito com as vendas na feira e as parcelas intermináveis no cartão de crédito para os remédios mais caros. Era a presença. A amizade. E Débora, sua suposta irmã, não estava lá. Esse pensamento corroía Rosângela por dentro. Essa ferida, ainda aberta, fazia Rosângela ver a feira de outro jeito. Cada cliente que passava, cada colega que acenava parecia distante, envolvido em suas próprias vidas, inconsciente do buraco em seu peito. O orgulho, teimoso, virou uma barreira invisível entre ela e o mundo, mas principalmente entre ela e a memória de Débora. E o pior era que, no fundo, a ausência de Débora não era só uma mágoa, era a perda de um pedaço dela mesma, de uma alegria genuína que nunca mais voltou a habitar seu coração. Ela sentia que havia perdido não apenas uma amiga, mas a capacidade de confiar plenamente, de se entregar sem reservas. A brisa matinal, que antes trazia um alívio temporário, agora parecia empurrar o cheiro doce e pesado das frutas maduras direto para dentro do peito de Rosângela, misturando-o com o amargor que sentia. Ela tentava se convencer de que era o calor, a poeira, a falta de sono. Mas no fundo sabia que era mágoa. Ela dobrava as lonas, arrumava as bancas quase no automático.
A feira não esperava pela tristeza de ninguém. O aluguel não esperava. As contas não esperavam. Um freguês antigo, seu Manuel, parou na barraca, escolhendo laranjas com a ponta dos dedos calejados. Ele sempre vinha, um homem de poucas palavras, e olhar cansado, mas sempre gentil. Tudo bem, Rosângela? Perguntou, sem erguer muito a cabeça. Tudo em ordem, seu Manuel. Graças a Deus, respondeu ela, no automático, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele sentiu o tom. A vida tem uns trechos que parece que a gente anda no escuro. Mas sempre tem um fiapo de luz, minha filha. A gente só precisa aprender a ver com a alma. Rosângela apenas assentiu, enquanto pesava as laranjas. As palavras de seu Manuel, por mais bem intencionadas, pareciam distantes, como uma pregação bonita que não alcançava a realidade dura da terra. Luz? Onde? Ela se sentia no fundo de um poço, cavado pelo cansaço e pela ausência. Tentar rezar como fazia antigamente, tornou-se um esforço. As palavras pareciam vazias. Sentia que falava sozinha, que sua fé estava tão exausta quanto o corpo. Era como se o céu também tivesse se afastado, deixando-a com o peso dobrado nos ombros. O dia avançava, e o movimento da feira não melhorava. Rosângela observava os outros feirantes, cada um com sua rotina, sua batalha. Via as risadas de alguns, a preocupação de outros, e sentia-se um pouco à margem. Como se a dor que carregava a isolasse. Ela pensava em Débora, e o que vinha à mente não era a Débora amiga, mas a Débora que não apareceu. Uma mágoa que parecia se aninhar cada vez mais fundo, como um espinho fincado na carne, do qual ela não conseguia se livrar, nem queria, talvez. Porque, no fundo, a dor era a única coisa que restava daquela amizade. Tem gente que se agarra tanto à dor que a transforma em identidade. E esquece que existe vida além do luto que a gente mesmo escolhe. A campainha do celular tocou, avisando um Pix recebido. Era pouco, mas ajudaria. Ela olhou para a notificação, e então para a barraca da frente, onde uma moça nova vendia bolos caseiros. Lembrava de quando era Débora ali, com o cheiro de coco queimado invadindo seu espaço. Ah, se a Débora estivesse aqui, a feira estaria mais animada, pensou, mas logo se repreendeu. Para que pensar nisso? Para que se torturar com o passado que não voltaria? Ela se virou, começando a separar umas batatas que precisavam ser vendidas logo. A cada batata que ela pegava, era como se um pedaço da sua própria amargura fosse manipulado, analisado e guardado de novo. Ela precisava vender, precisava sobreviver, e o resto parecia um luxo que não podia se dar. A alegria, a leveza, a amizade, tudo isso parecia uma lembrança distante, quase um sonho. E o pior, sentia que não merecia mais. Que a vida era, dali em diante, só trabalho e resistência. No sábado seguinte, a feira estava mais cheia. O sol estava implacável, e o ar vibrava com o burburinho dos compradores e o chamado dos feirantes. Rosângela estava brigando com um feixe de couve que teimava em desabar, quando ouviu uma voz estridente vindo do corredor principal. Era o fiscal da prefeitura, conhecido por sua rigidez e falta de paciência, discutindo com um senhor que vendia milho verde. O homem estava visivelmente nervoso, tentando explicar algo sobre sua licença. A cena era comum, mas o tom do fiscal era particularmente ríspido. Rosângela, de relance, viu Débora se aproximar da confusão. Ela parou no limite da sua barraca de doces, com um olhar que Rosângela conhecia bem. Era o olhar de quem ia intervir. Débora, que Rosângela havia guardado na memória como a amiga que a abandonara, agora se postava à frente do idoso calmamente, mas com uma firmeza que silenciou até o fiscal por um segundo. Doutor, com licença, disse Débora, a voz clara e sem tremer, mesmo em meio àquele bafafá. Seu Otávio é um dos feirantes mais antigos aqui. Sei que ele já apresentou a documentação. Deve ser algum engano. De eu ver se consigo ajudar a resolver, ele não entende muito dessas coisas de internet. Ela pegou o braço do seu Otávio, que parecia um pardal assustado, e virou-se para o fiscal com um pequeno sorriso conciliador. Não era um sorriso de fraqueza, mas de quem sabia o que estava fazendo. Rosângela observava, estupefata. De onde estava,
Com os feixes de couve finalmente arrumados, Rosângela sentiu um nó na garganta. Não era a Débora que ela imaginava. Não era a amiga perfeita, nem a vilã que a tinha abandonado. Era só a Débora, fazendo o que sempre fez, protegendo os mais fracos, defendendo o que era justo, com uma sensibilidade que se escondia atrás da sua força. Às vezes, a gente se prende tanto à expectativa de um gesto, que não percebe os 1000 gestos que a vida nos oferece em silêncio. Rosângela viu Débora conversar com o fiscal, apontar para um papel na barraca de seu Otávio, gesticular. E o fiscal, que minutos antes parecia um general, acabou recuando, com um murmúrio de desculpas. Débora sorriu para seu Otávio, tocou-lhe o ombro com um carinho genuíno e voltou para sua barraca, como se nada tivesse acontecido. Ela não olhou para Rosângela. Mas Rosângela sentiu-se olhada. Sentiu o peso do próprio julgamento esmagando-a. Naquele instante, Rosângela compreendeu a frase de seu Manuel. A luz estava ali, bem na sua frente, na atitude de Débora. E o fardo que ela carregava, a dor da ausência, a mágoa, talvez uma parte dele não fosse de Débora, mas seu. Sua incapacidade de ver além de sua própria dor, de entender que a vida continua, que as pessoas mudam e permanecem, mesmo que de um jeito diferente. Que Débora, mesmo não estando ao seu lado na hora mais difícil, ainda era a Débora que se importava, que tinha coração. Rosângela não havia perdido apenas uma amiga, havia perdido a capacidade de ver o mundo com a clareza de quem confia. E essa descoberta foi como uma pancada na boca do estômago, tirando o ar, mas também desfazendo o nó antigo. A gente não percebe o quão pesado é o rancor até o dia em que ele escorre dos ombros e a gente se sente leve de novo. Rosângela virou-se para suas verduras. A couve, que antes parecia pesada, agora era só couve. A feira, barulhenta e quente, não parecia mais tão opressora. E o cheiro do coco queimado de Débora, que ela havia evitado por tanto tempo, agora trazia uma memória menos amarga, mais suave. A ferida ainda existia, mas o veneno tinha começado a escorrer. Ela sabia que não seria fácil, que a conversa teria que acontecer. Mas o primeiro passo, o mais difícil, tinha sido dado. Ela tinha enxergado. E, talvez, a reconciliação mais importante que precisava era consigo mesma. A brisa matinal que Rosângela sentia enquanto arrumava suas verduras já não carregava o amargor de antes. O cheiro do coco queimado, vindo da barraca de Débora, parecia menos um lembrete do que uma possibilidade. Aquele dia em que enxergou a amiga intercedendo por seu Otávio foi um divisor. Não uma porta que se abriu para um novo mundo instantaneamente, mas uma fresta, por onde um fiapo de luz começou a clarear os cantos empoeirados da sua alma. A mágoa não desapareceu num passe de mágica. Era como uma mancha antiga na madeira, que precisaria de muito esfrega-esfrega para sair. Mas a determinação para limpá-la, essa renascia a cada manhã. Nos dias seguintes, Rosângela se pegou observando Débora mais do que o de costume. Via a amiga atendendo os clientes com a mesma agilidade de sempre, o mesmo riso fácil com as crianças que paravam para admirar os doces coloridos. E, aos poucos, o perfil da Débora que me abandonou começou a se misturar com o da Débora que sempre ajudou. Não era uma desculpa, mas uma compreensão mais ampla, mais humana. Rosângela começou a notar outras coisas na feira também. O jeito como a dona Cida, da barraca de peixes, sempre perguntava pelo filho que estudava longe. A paciência do senhor Jurandir com os clientes indecisos nas suas barracas de temperos. O mundo ao seu redor parecia mais vívido, menos opressor. Uma terça-feira, a chuva castigou a feira. O movimento caiu drasticamente, e Rosângela viu-se sozinha, remexendo pimentões molhados, sentindo um velho cansaço nas costas e um novo desânimo na alma. Para que tudo isso? Pensou. A ferida da ausência, que parecia cicatrizar, latejou de novo. A voz da mãe, as contas, a solidão. O medo de que as coisas não melhorassem nunca, de que todo o esforço fosse em vão, apertou seu peito. Era fácil ter a percepção da virada em um dia bom, mas nos dias cinzentos, a velha Rosângela, a que carregava o fardo do orgulho, parecia querer voltar a sentar-se ao seu lado. Ela suspirou, o olhar perdido no asfalto molhado. Mas então,
a frase de seu Manuel veio à mente. A gente só precisa aprender a ver com a alma. E por um instante, ela tentou. Olhou para a barraca em frente, onde a moça dos bolos caseiros, a substituta de Débora na linha de visão de Rosângela, embalava seus produtos com a mesma melancolia. Rosângela não sabia por quê, mas sentiu um pingo de compaixão. Não estava mais sozinha naquele dia chuvoso. A próxima semana trouxe um sol radiante e um movimento mais intenso. Rosângela, decidida, arrumou sua barraca com um cuidado diferente. Quando Débora passou, indo à sua barraca, Rosângela ergueu os olhos. Pela primeira vez em 3 anos, um sorriso fraco, mas sincero, curvou seus lábios. Débora parou. O olhar das duas se encontrou, sem palavras, sem cobranças. Um reconhecimento silencioso. Débora retribuiu o sorriso, um pouco surpresa, um pouco aliviada, e seguiu. Foi um pequeno gesto, mas para Rosângela, representou derrubar um muro que ela mesma havia construído, tijolo por tijolo. A partir daquele dia, pequenos acenos, pequenos sorrisos começaram a fazer parte da rotina. Um bom dia aqui, um comentário sobre o calor ali. Nada grandioso, apenas a ponte sendo reconstruída, fio por fio. A cada pequena interação, Rosângela sentia um peso menor nos ombros. Não era só a amizade que voltava, era a sua própria leveza, a capacidade de se perdoar por ter se fechado, por ter guardado tanto rancor. A consequência mais palpável veio quando, um sábado, Rosângela se viu com um monte de alfaces que não venderia e que logo estragariam. Ela suspirou, pensando na perda. Débora, que passava por ali, parou. Rosângela, essas alfaces estão boas. Minha irmã está fazendo um evento na igreja, preciso de uma quantidade grande. Você vende para mim com um preço de atacado? Rosângela sentiu um choque, mas também uma gratidão imensa. Era uma ajuda indireta, um sinal de que Débora estava atenta. Mais do que isso, era uma oportunidade de escoar a mercadoria, de salvar um pouco do seu lucro. Elas conversaram sobre o preço, sobre a família, sobre como as coisas tinham andado. A conversa foi longa, mas natural, como se aqueles 3 anos nunca tivessem existido. Com o tempo, a relação não só se restabeleceu, mas se aprofundou. Elas começaram a compartilhar de novo as dificuldades da feira, os desafios das contas apertadas. Débora, inclusive, deu uma ideia a Rosângela de vender alguns de seus temperos desidratados, algo que agregaria valor aos produtos da Verduras da Roça. As vendas de Rosângela começaram a melhorar, lentamente, mas de forma constante. O aluguel, que antes parecia um monstro devorador de sonhos, agora era pago com um pouco menos de aflição. A dívida dos remédios da mãe, embora ainda presente, parecia menos assustadora com a renovada energia e esperança. Rosângela não estava mais dando um jeito. Ela estava prosperando, passo a passo, resgatando não só sua amizade, mas sua alegria genuína de viver. E a presença de Débora na vida de Rosângela, agora com risadas sinceras e trocas de cafés, era o maior valor. Um dia, seu Manuel, parando na barraca de Rosângela, olhou para ela, depois para Débora, que embalava um bolo de cenoura com carinho. Ainda bem que a gente aprendeu a enxergar a luz, não é, minha filha? Ele disse, os olhos cheios de uma sabedoria mansa. Rosângela sorriu. Ela já não apenas a sentia, ela entendia. A luz não estava esperando no fim de um túnel. Estava em cada gesto, em cada conexão que ela escolhia cultivar. E a leveza que ela sentia agora era o mais precioso legado de toda aquela jornada. O orgulho, o rancor, a amargura, tudo isso havia escorrido, deixando para trás um espaço novo para a gratidão e a amizade. A história de Rosângela nos mostra que, muitas vezes, o fardo mais pesado que carregamos não é imposto pela vida, mas sim construído por nós mesmos, com os tijolos do orgulho e da mágoa. E que a verdadeira virada, a libertação, começa quando nos permitimos enxergar, com a alma, os fios de luz que nos cercam, mesmo quando a escuridão parece dominar. A reconciliação mais importante, muitas vezes, é aquela que fazemos com a gente mesmo, perdoando nossa própria cegueira, para então conseguir ver e reconstruir as pontes que pareciam perdidas para sempre. Se você já se viu segurando um rancor, um orgulho que te afastou de alguém que você amava,
Compartilhe aqui com a gente como você conseguiu enxergar a luz, como Rosângela fez. E se a história da Rosângela tocou algo em você, se inscreve e deixa o like, isso ajuda outras pessoas a encontrar esse canal, a ver que nem toda ausência é um abandono e que sempre há tempo para uma virada. E para não perder as próximas histórias que podem mudar sua forma de ver o mundo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para Rosângela.